sair. Creio que hoje é com a tia Emily. Se comportem, ajudem a tia Emily, para que ela nunca desista. Amém? Que nem a Sunamita. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez, pedir mais uma vez a graça de Deus. Senhor Deus e amado Pai, nós já nos sentimos agraciados nesta manhã, por termos chegado até aqui, Senhor. Nós sabemos que não foi tão somente com as nossas forças. Sim, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos fazer a nossa parte. Mas nós sabemos que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se não for o Senhor abençoando o nosso esforço, ele será em vão. Senhor, mas muito obrigado, porque não tem sido em vão nada que nós temos procurado fazer para Ti e em Ti. Por isso, muito obrigado por esta manhã tão especial que o Senhor nos concede, porque nela nós estamos tendo a oportunidade de Te buscar, Senhor, em adoração, em oração e através da Tua palavra, na qual agora nós meditaremos. Pai, vem nos ajudar por meio do Teu Espírito Santo. Até o fato de nos interessarmos pela palavra é algo que parte do Senhor nos nossos corações. Então continua nos dando fome, nos dando sede deste livro tão maravilhoso, através do qual o Teu Espírito Santo fala ainda conosco, hoje, nos nossos dias. Muito obrigado. Tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero começar falando sobre amores não correspondidos. Uma experiência que algumas pessoas que nós conhecemos têm, não é? Alguém aqui conhece um outro alguém que amou e não foi correspondido no seu amor? Você conhece alguém que teve essa experiência? Porque com a gente isso não acontece, né? Mas a gente conhece alguém, né? Um amigo nosso, né? Uma amiga, um outro alguém que passa por experiências assim. Você conhece alguém, né? Que já passou por experiência como essa? Para não constranger ninguém, né? Para não deixar ninguém constrangido. Então, um amigo seu, uma amiga, um conhecido, um parente, alguém que você leu sobre ele na internet. Isso acontece muito, irmãos, na área romântica, né? Na área romântica nós vemos pessoas, vez por outra, se decepcionando por causa de um companheiro, por causa de uma companheira. Por causa disso até faz promessas. Eu nunca mais vou me relacionar com mais ninguém, né? Eu nunca mais quero saber de compromisso, não quero mais saber de namorado, de namorada. E isso dura bastante tempo, uns 2 meses, 3, até que um novo relacionamento comece. Então é muito comum entre casais você ter essa experiência de amar alguém e não ser correspondido por esse alguém. Porém, não apenas entre casais. Em qualquer relacionamento, nós podemos demonstrar preocupação, nós podemos demonstrar carinho, nós podemos demonstrar sacrifício, ou seja, nós podemos demonstrar amor e não receber em troca aquilo que nós demonstramos. E sim, desprezo, né? Você demonstrou preocupação, mas recebeu desprezo, traição, violência e tantas outras coisas. Ora, se até com Deus isso acontece, sim ou não? Quantos terráqueos Deus ama e retribuem o amor de Deus, zombando de Deus, duvidando de Deus, não tem orgulho de levantar a mão e dizer eu sou ateu, né? Respirando o ar de Deus, com orgulho, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Desprezam Deus e por aí vai, né? Então nós percebemos que é muito comum amar alguém e não ser correspondido nesse seu amor. É muito comum você demonstrar
sentimentos bons em relação a um filho, em relação a uma filha, um parente, um irmão da igreja, né? Um colega de trabalho, um vizinho, alguém que passou na rua e você demonstrou amor por aquela pessoa, é muito comum que você acabe não recebendo aquilo que você plantou. Porém, a pergunta é: será que é só isso que amar traz? Será que amar só traz decepção? Só traz tristeza? Só traz desgosto? Ou será que amar também e sempre acaba trazendo uma consequência boa? Acaba trazendo uma retribuição, acaba trazendo um retorno. Será que sempre traz, irmão? Será que sempre que nós amamos, nós recebemos retorno? Nós nunca recebemos retorno? Ou às vezes o retorno vem? É sobre essa pergunta que eu quero meditar um pouco nessa manhã ensolarada de domingo. Para isso eu convido você a abrir mais uma vez a palavra do nosso Deus no último livro da Bíblia. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 7. Hoje, finalmente, nós vamos concluir a nossa série em Apocalipse, a primeira carta de Jesus à igreja deste livro. Para isso, eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 2, verso 7, especialmente a parte final. Se você quiser contar alguma experiência, viu, fique à vontade. Não se constrange, não. Estamos aqui para aprender uns com os outros, né? Tem irmão rindo aí. Eita glória. Vamos falar de casar hoje não, viu? Não se preocupe não. Apocalipse 2 e 7, amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vou ler mais uma vez apenas a parte final. Ao vencedor, a partir daqui, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, acabamos de ler, Senhor, mais uma preciosa porção da Tua palavra, na qual, Senhor, nós queremos agora, com a Tua permissão, meditarmos, não sozinhos, não por conta própria, mas sempre reconhecendo, Pai, não apenas de palavra, mas de coração, que nós somos dependentes do Teu Espírito, para nos iluminar, Senhor, na meditação das Escrituras. Vem falar ao nosso coração, vem nos repreender se preciso for, vem nos confortar, mas vem nos transformar. A imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem eu oro mais uma vez e agradeço. Amém e amém. Irmãos, hoje nós vamos ver a última parte da carta de Jesus à igreja, aos Efésios, né? A igreja em Éfeso. Nós já vimos várias partes no decorrer desta carta. Nós vimos o destinatário, nós vimos o remetente, nós vimos o elogio que Jesus faz, nós vimos a repreensão, nós vimos a ameaça, e hoje nós queremos concluir com a promessa. Então, a última parte dessa carta é a promessa de Jesus. Promessa essa que pode ser dividida em duas partes. Primeiro, o recebedor da promessa. Quem é o recebedor desta promessa que Jesus faz? O início diz, ao vencedor. Então não é para qualquer um. Jesus faz uma promessa a um tipo de pessoa. Somente a esse. Jesus faz uma promessa apenas ao vencedor. Interessante que a palavra vencedor vem de vitória, vencer, que no grego é a marca de um tênis muito famoso. Para quem não sabe, vencer em grego é Nike. Daí veio
a marca desse tênis que todo mundo quer calçar, né? Todo mundo quer ter um Nike, que em grego é vitória, vencedor. Mas eu não vou perguntar quem aqui quer usar um Nike, mas sim quem aqui quer ser um vencedor aos olhos de Jesus. Levanta a mão. Quem quer ser um vencedor aos olhos de Cristo? Quem não quer, né? Todos nós queremos, no final das contas, ouvirmos de Jesus: muito bem, servo bom e fiel. Oh, glória! Essas são as palavras mais desejadas de todo mundo. Ouvir de Jesus: muito bem, servo bom e fiel. Então, todos nós queremos ser vencedores. Porém, para sermos vencedores, é necessário que haja algumas coisas das quais nós normalmente não gostamos. Que coisas são essas, pastor? Para que haja um vencedor, é necessário que também haja coisas desagradáveis. Então vamos à lógica aí. Para que alguém seja um vencedor, é necessário haver o quê? Perdedor. Verdade, viu? Verdade. Vamos. Batalha, persistência, luta, renúncia. Vamos começar com uma outra pessoa. Para que haja um vencedor, é preciso haver um adversário. Tem que haver um inimigo. Sim ou não? O que é um vencedor? É alguém que derrotou algo ou alguém. Então, se você quer ser um vencedor, saiba que é necessário que você tenha inimigo. Ah, eu quero ser um vencedor. Pronto. Pois eu vou te mostrar inimigos que você vai precisar derrotar na sua vida. Não existe vitória sem adversidade. Não existe vitória sem adversário. E o que é interessante é que os nossos adversários, muitas vezes, igreja, eles não estão fora de nós. Na maioria das vezes, os nossos adversários estão dentro de nós mesmos. Porque quando a gente pensa em inimigo, a gente já desenha logo no rosto, na mente, o rosto de alguém. Né? Mas normalmente não é o nosso rosto. Mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. É aquilo que está dentro de nós. É o que mais quer nos impedir de sermos vitoriosos. Inclusive aqui mesmo. Se você voltar no verso de número 4, você não vai ver Jesus dizendo: olha, eu tenho contra você que fulano de tal está te atrapalhando. Jesus não diz: o teu problema é aquela pessoa, o teu problema é o diabo, o teu problema é esse, o teu problema é aquele. Não, Jesus diz: eu tenho contra você algo que você está fazendo. Lá no versículo 4, o que é que ele diz? Tenho, porém, contra ti, o que, igreja? Que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus vai dizer que o problema daquela igreja era que eles haviam abandonado o amor deles. Então tem um inimigo aqui. Só que não é um inimigo externo. É um inimigo interno. É o esfriamento. É a frieza espiritual. Ou seja, o inimigo daquele povo era o esfriamento do seu próprio coração. Amém, igreja? Entendido? Aí eu pergunto, será que essa frieza ou esse esfriamento é um inimigo apenas dos crentes lá do passado? Ou será que hoje o esfriamento também é um inimigo a ser derrotado na minha vida e na sua vida?
Será que esse tem sido o inimigo de muitas pessoas ao nosso redor, sim ou não, nos dias de hoje? Então ele é um inimigo que ainda persiste. Como é? Mais do que antes, parece que está piorando, né, Alessandro? É verdade. O Alessandro está lembrando aí a profecia de Jesus, de que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então algo vai se multiplicar, a iniquidade, e algo vai diminuir, o amor. Então parece que vai ficando cada vez mais difícil. Parece que esse inimigo vai ficando cada vez mais forte, vai ficando cada vez maior, né? Então ele é um inimigo que ainda hoje existe. Então cuidado, cuidado, irmãos. Às vezes nós temos a tendência de sermos muito vitimistas. Alguém estava comparando, inclusive, lembrei agora. Alguém estava comparando a teologia coach da teologia bíblica. Eu acho que eu até compartilhei esse vídeo, né? O que é que a teologia coach, muito em voga nos dias de hoje, ensina? Você é a vítima. Todo mundo quer atrapalhar você, né? Todo mundo que está ao teu redor quer puxar o teu tapete. Ninguém quer realizar os teus sonhos. Ninguém acredita nos teus sonhos. Você é a vítima. Aí você vai inventar de ler a Bíblia. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Você é o problema. O problema é o teu egoísmo. É porque você só olha para você. É porque você é fraco. É porque você quer desistir por qualquer coisa. É porque você ainda é uma criança mimada. Eita, aí a Bíblia, direita, esquerda, né? Direto na gente. Então, muitas vezes, irmãos, nós precisamos ter cuidado. Porque senão a gente acaba criando complexos emocionais, porque estamos acreditando no que o mundo diz. Deus se preocupa comigo e com você, né? Deus se importa comigo e com você. Então, vamos descansar em Deus. Exatamente, né? Deus, estou lendo os lábios da irmã Lidiane, Deus tem o melhor para nós, né? Então, irmãos, precisamos ter cuidado com essa atitude de ver os outros só como inimigo. Senão até o amigo agora vai ser inimigo, né? É isso que o mundo quer que a gente pense. Mas nós vamos ter cuidado e saber que realmente, muitas vezes, o problema está em nós. O que Paulo dizia? Desventurado homem é o meu vizinho. Não, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus que me dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Então o problema está em mim e a solução está em Cristo. Pronto. Resumindo, é isso aí. Gilson. Como o irmão Alexandre falou, a palavra de Deus diz, por causa da iniquidade o amor de muitos esfriará. Esse amor, para que todos entendam, é aquele amor que muitos dizem, eu amo a Deus, mas fica na sua. Ou é aquele amor que eu amo a Deus, mas eu vou à luta em busca de alma. A obra de Deus não pode parar. É esse amor ou é os dois amor? O que fica quietinho na sua, não faz nada, mas ama a Deus. Ele está aqui no meu coração, eu amo a Deus e pronto. Vou viver a minha vida assim. Mas aquele que diz, eu amo a Deus, mas também eu vou à luta, vou batalhar, porque ele diz, ao vencedor. Então é aquele que está trabalhando, dia após dia, na labuta do Senhor. Falando, evangelizando, orando. Ontem, graças a Deus, a gente foi fazer uma visita, uma amiga dela, né, da época que ela era adolescente lá na Serra de Palmaça, para colar, que ela perdeu o marido dela, né, recentemente. Então, a gente foi lá fazer uma visita, graças a Deus, Deus abençoou, foi uma bênção, fizemos oração. Então, é o seguinte, aí eu disse, amor, mas vai ter a reunião dos homens. Ela foi e disse, mas o pastor disse que alguns irmãos não podiam comparecer, foi cancelado. Eu disse até assim, eu pensei dentro de mim, Deus sabe o que faz. Pastor, só Jesus na causa, como é que ela estava. E ela agradeceu tanto por aquela visita, foi algo assim, tá com uns 4, 5 dias que ela perdeu o marido dela, mas foi algo assim tão maravilhoso. 2 dias que ela tinha perdido o marido. Então foi algo assim, que nós se sentimos
tão feliz por aquele trabalho. E eu disse, amor, enquanto Deus nos der vida, a gente vai estar participando. Vamos procurar mais fazer isso aí, porque Glória Deus a se Deus. agrada. Eu creio que isso é obra de Deus. Amém. É isso mesmo, Gilson. Assim como existe a fé verdadeira e a fé falsa, também existe o amor verdadeiro, genuíno e o amor falso, né? Lá em 1 João, o autor vai dizer, não amemos de língua, não amemos de palavras, mas de fato e de verdade, né? Então existe o amor verdadeiro, que é isso. Porque não tem como separar, Gilson, o amor a Deus do amor ao próximo. Não tem como. Né? Você vê na cruz, Deus estava demonstrando ali o amor, estava caracterizando o amor de Deus para com o homem, do homem para com Deus, mas também um amor que é horizontal, né? Do homem para com o outro homem. Então a cruz é isso. É o amor tanto a Deus como também ao próximo. Então, irmãos, para que haja vencedor, tem que haver inimigo. Eu tenho que saber que eu tenho inimigos, e muitas vezes os meus inimigos são internos, são os meus sentimentos, são os meus costumes, são as minhas vontades. Inclusive de esfriar na fé, de não ligar mais para nada, né? De não se importar com o mundo ao meu redor. E a gente vê que crentes chegaram a essa situação, né? Não me importo mais, eu não estou mais nem aí para os perdidos, eu não estou mais nem aí para a obra de Deus, eu não estou mais nem aí. Então o amor está esfriando, está perdendo, não está sendo um vencedor, porque o inimigo está crescendo no coração dele. Porém, irmãos, não apenas isso. Para que haja vencedor, vocês disseram, também tem que haver luta, tem que haver batalha. Porque assim como não existe vencedor sem inimigo, também não existe vencedor sem batalha, sem luta. E aqui eu aprendo uma grande lição sobre o verbo amar. Qual é a grande lição que eu aprendo? É fácil conjugar o verbo amar, mas é difícil praticar. Conjugar é fácil. Primeira pessoa, eu amo. É difícil? Não. A gente sabe até em outras línguas, né? Como é em inglês? Pastor, não sei nem em português. I love. Né? Como é em alemão? Ich liebe. Como é em francês? J'aime. Né? Je t'aime é eu te amo. Eu amo é j'aime. Né? Falando línguas, pastor? Não. Idiomas, né? Então não é difícil conjugar o verbo amar, mas é difícil demonstrar na nossa vida. É difícil amar, irmãos. Ao contrário do que alguns defendem. Algumas pessoas defendem que não, amar é fácil. Amar é natural do ser humano, né? O homem já nasce amando. É que nem as batidas do coração. Você se esforça para o seu coração bater? Não, tá aí, ó, amar é assim, né? É automático. Irmãos, se amar fosse fácil, o inferno não existiria. Porque o inferno, ele é o lugar de quem se recusou a amar a Deus e ao seu próximo. Quem se recusou a aceitar o amor de Deus. Então, se amar fosse fácil, o inferno não existiria. O inferno existe porque amar é difícil. É difícil. A gente só vai amar se a gente lutar, se a gente se esforçar. Alessandro. Microfone. Para ficar registrado. Eu costumo dizer que Deus ele é sempre o oposto do que nós fazemos. O costume de, quando você é criança, de jogar videogame é pegar primeiro a missão mais fácil. Mas pelo joystick, né? Para depois chegar na difícil. Aquele joystick mais novinho é o meu. Deus não, Ele te dá as missões mais difíceis para as outras se tornarem fáceis. E os 2 grandes mandamentos é amor. Só. Os 2. Ele resume tudo. Resume aí, Jesus, para ficar fácil. Tá bom. Amarás o Senhor de todo o teu coração, sem faltar nada, e ame o seu próximo como você se ama. Pronto.
Eita. É fácil isso, igreja? É não. Fácil não é. Deixa eu dar um exemplo. Quem aqui é destro? Quem aqui escreve com a mão direita? Tem alguém que é canhoto? Leidiane é canhota? Se eu pedisse para você vir aqui à frente agora e escrever uma palavra com a outra mão, seria fácil ou difícil? Seria natural? Não, você ia ter que se esforçar muito, né? Agora imagina se eu dissesse que daqui para frente você só vai poder escrever com a outra mão. Se você é destro, obrigado, irmão. Você só vai poder escrever com a mão esquerda. Se você é canhoto, você só vai poder escrever com a mão direita daqui para frente. Daria? Sim, daria. Seria fácil? Não. Você ia ter o quê? Que se esforçar. Porque não é a sua natureza. Não é algo natural para você. Irmãos, exatamente assim é na vida cristã. A gente nasce e cresce acostumados com uma forma de agir, com uma forma de ser, que é pecaminosa, que é egoísta. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é assim que o mundo ensina? Se tiver faltando, primeiro eu, primeiro os meus. Agora você conhece Jesus. O que Jesus diz? Agora eu quero que você use o outro lado da sua vida. Agora você vai ter que fazer aquilo que é diferente do que você fazia antes. É a mesma coisa. Senhor, eu passei minha vida toda usando a mão direita, pois agora você vai usar a mão esquerda. Aí você começa a fazer o que você não fazia antes, a agir como você não agia antes. Vai ser fácil, irmãos? Não. Boa notícia é que nós não estaremos sozinhos. Como foi dito hoje, a graça de Deus vai estar nos dando forças. Vai, você consegue. Vai, eu te ensino. Mas vai ter o nosso esforço, sim ou não? Exatamente assim é com o amor. Irmãos, nós não nascemos amorosos. Nós nascemos egoístas. E a gente começa a ver isso quando? Quando criança. Por que as crianças brigam? Que os adultos ensinaram elas a brigar. Foi? Não. Elas brigam porque elas nasceram imperfeitas, elas nasceram pecadoras. Aí Provérbios vai dizer que a vara da disciplina vai ajudá-las, né? Mas nós nascemos assim, irmãos. Nós não nascemos amorosos. Só que Deus vai entrar no nosso coração agora. Nós nos convertemos e agora nós vamos começar a aprender a amar. Aí nós vamos chegar no café da manhã e nós vamos, eita, peraí, eu estou com vontade de pegar esse pedaço aqui. Mas eu vou ver se não tem mais alguém que quer. É fácil isso aí, irmãos? É não. Não é natural, não é automático. É um esforço que a gente vai ter que fazer. Então, para amar, tem que lutar. Tem que se esforçar. É por isso que amar é mandamento. Amarás, é uma ordem, porque se não for ordem, ninguém faz, ninguém obedece. Não é sugestão, se você quiser, ame. Quando der vontade, talvez, né, demonstre um amor. Não, amarás, é um mandamento. E ele diz, um novo mandamento eu te dou. Ame o seu próximo como eu amei a vocês. Aí pronto, aí Jesus não alivia nada, né? Ele não alivia nada, ele só aumenta mais o padrão, mas também ele nos dá graça para colocar em prática. Ô, pastor, a gente olha O evangelho é maravilhoso, né, irmão? a gente olha a cronologia do jardim até agora, né? No começo era muito fácil, era amar a Deus. Tinha que só amar a Deus e, aí entrou o pecado. Aí agora você vai ter que amar a Deus e o teu próximo. Aí o pecado se multiplica, vem Jesus. Aí Jesus dá a seguinte ordem: amar a Deus, o teu próximo, ama o teu inimigo e ora pelo que te persegue. Então,
que dá para fazer é se tornar mais forte. Exatamente. Melhorar, não. Amanhã vai vir outra proposta sobre Eita Deus. como amar, entendeu? E não vai ser uma proposta boa. Antes você tinha que amar só a Deus, depois só a Deus e seu próximo. Agora você tem que amar a Deus, seu próximo, seu inimigo e quem te persegue. Eita Deus. Por aí vai. Até a sogra. Oh, glória a Deus. Amém. Todos temos que amar todos, né? Irmãos, deixa eu provar para você como amar não é fácil. Quem é o ser mais digno de amor que existe? Quem é o ser mais merecedor de amor? Quem? Deus. Deus merece ser amado? Sim ou não? Deus não falha, né? Deus nos abençoa, Deus supre as nossas necessidades, Deus diz o que nós precisamos ouvir, Deus faz o que nós precisamos que Ele faça, Deus não nos abandona. Aí como é que a gente retribui a esse ser? A gente está todo o tempo querendo ler a palavra dEle, a gente está o tempo todo querendo estar na presença dEle, a gente está o tempo todo procurando obedecer a Ele, louvar a Ele, ou tem muitos momentos que a gente não quer? Tem muitos momentos que outras coisas parecem mais importantes do que estar na presença de Deus. Ora, irmãos, se amar quem merece ser amado não é fácil, agora imagina amar quem não merece. Imagina amar quem falha com você. Imagina amar quem te fere. Imagina amar quem te ameaça. Imagina amar quem te despreza. Não vai ser natural, você não vai acordar se espreguiçando, ou vontade de amar o meu inimigo. Ô Senhor, não. Se você não tiver cuidado, você vai dormir arquitetando planos malignos contra ele. Você vai se esforçar para tirar, não, Senhor, tira isso da minha mente. Que aquele trem não passe pelo meu inimigo, Senhor. Eu desejei, mas não quero não, Senhor. É o que a gente vai querer. Mas aí vem o esforço. Vem, Senhor, me ajuda. Eu quero aprender a amar. Entendido até aqui? Amar, então, não é fácil, mas é possível. E por que é possível? Porque Jesus fala do vencedor. Haverão vencedores. Haverão aqueles que, mesmo com as dificuldades, com todos os inimigos que existem, vão conseguir amar. Vão conseguir vencer o inimigo da frieza, do esfriamento. Ao vencedor. O vencedor vai existir. É possível obedecer. É possível continuar amando. Então, é difícil, mas é possível. E o que é melhor? Traz um troféu no final. E é sobre isso que eu quero falar agora, que é a promessa em si. Qual é a promessa que Jesus faz? Primeiro nós nos detemos entendendo quem é o recebedor da promessa. É o perdedor? É quem se entregou? É quem desistiu? É quem se entregou à frieza? Não. É o vencedor. É aquele que, mesmo sabendo que tem um inimigo, ele luta contra o inimigo e ele vence o inimigo. Que é a frieza dentro do seu coração, a frieza no seu ambiente. Ah, mas no meu ambiente ninguém ama. Amém. Você vai dar o exemplo. Você vai fazer a sua parte. Você vai influenciar os outros a demonstrarem amor. E aí Jesus faz uma promessa para essa pessoa. No final do verso ele diz: dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Dar-lhe-ei, qual é a promessa? Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida ao vencedor. Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, aqui Jesus diz que pagará algo ao vencedor ou que dará algo ao vencedor. Ele vai pagar ou ele vai dar? Hã? Vai dar. O que isso nos mostra? Não é porque nós fazemos o que Deus quer que nós merecemos o que Ele oferece. Foi o que o Alessandro falou?
Não é porque a gente faz o que Deus manda que a gente merece o que Deus dá. Recompensa não é pagamento. Deus não nos paga pelo que nós fazemos. Quem nos paga de acordo com o que nós fazemos é o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. O que é o salário? Aquilo que você recebe pelo que você fez, não é? É aquilo que é justo. Você trabalhou o mês inteiro, você merece o seu salário. O pecado dá o que a gente merece. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, cuidado. Eu estou obedecendo a Deus, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Não. Eu estou obedecendo a Deus. E Ele diz que vai me dar, porque eu estou obedecendo. Dá para entender a diferença? Não é merecer, porque você fez, mas é receber sem merecer. É a condição para receber, não é o mérito daquilo. Senão a gente vai chegar no céu, chutando o portão, dizendo, eu creio em Jesus, então eu mereço entrar. Não, nós não merecemos, mas nós entraremos. Por exemplo, quem crê que quem confia em Jesus como Senhor e Salvador, receberá a vida eterna? Quem acredita nisso? Mas será que nós merecemos a vida eterna porque cremos? Desde quando ter fé é um merecimento, pessoal? Imagina um mendigo no meio da rua, aí o homem pergunta, você acredita que eu posso te dar agora uma casa? Aí o homem diz, eu acredito. Aí quem passa, olha, ele merece a casa. Porque ele acreditou. Ele merece a casa? Não, mas ele vai receber. Não é um pagamento. É um dom. É um presente que a gente recebe quando a gente obedece a Deus. Não que eu esteja dizendo que Jesus não recompensa o nosso esforço, a nossa fé, a nossa obediência. Ele recompensa ou não recompensa, igreja? Sim. A questão é que a recompensa de Deus nunca vai estar de acordo com o que nós fizemos. Como assim, pastor? Deus é injusto? Não. Não vai estar de acordo para menos. Ele sempre vai nos dar mais do que o que a gente fez. Inclusive aqui, o que Jesus promete? Para quem vencer, para quem amar, para quem persistir, eu lhe darei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Primeira vez em que a árvore da vida aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo 2. O problema é que lá o homem perde o acesso à árvore da vida por causa da desobediência. Porque é só isso que o pecado faz. Ele tira algo de nós. Ele nos tira de algum lugar. Mas a boa notícia do Evangelho é que aquilo que foi perdido através da desobediência a Cristo pode ser recuperado através da obediência a Cristo. Isso é o que o Evangelho faz. Aquilo que eu perdi, está vendo? Como não é fácil amar? Vocês estão ouvindo aí? Olha, viu? São crianças, viu? É o ser humano, somos nós. Mas estão aprendendo. Todos nós. É possível recuperar. Quando você falou que é possível, mas não é impossível. Sim, eles foram realmente tirados ali do Jardim do Éden, mas é possível ter a árvore da vida, comer do fruto da árvore da vida, tanto para judeus como para gregos, escravos, os livres. Né? Eu me lembro da história do jovem rico, que para ele, né, Jesus vai até dar um exemplo que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha, né, do que um rico entrar no reino dos céus. Aquele homem recebeu da parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo, a oportunidade de demonstrar o seu amor para com o próximo. Né? E ele, infelizmente, não soube
receber isso que Deus estava querendo lhe ensinar. Mas quando se diz que é possível, a gente já lembra lá no capítulo seguinte do baixinho lá que estava em cima da árvore, que também era um homem muito rico. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer que ele sim decidiu vender a metade dos seus bens, né, e dar aos pobres e restituir 4 vezes mais a quem ele defraudou. Então aquele homem demonstrou o seu amor para com o próximo. E aí nós vemos dois pontos bem interessantes. Ele passa a cumprir o primeiro mandamento e recebe da parte de Deus o segundo mandamento, né, e recebe da parte de Deus o primeiro mandamento, uma recompensa. Porque a Bíblia vai dizer que toda a sua casa foi salva. Isso é muito bom, isso é muito forte. Então, pode ser difícil, mas é possível nós comermos de novo, né, da árvore da vida e regozijar, né, a vida eterna ali, como muitos anseiam, né? E eu sou um deles. Glória a Deus. Rafael resumiu, né, tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui acerca da dificuldade, mas não impossibilidade de amar, né? Fácil não vai ser. E a decisão vai ser de cada um. Um decidiu não, o outro decidiu sim. E o que foi que o outro ganhou? Um pagamento? Não, mas uma recompensa, né? O Zaqueu ganhou uma recompensa, porque, interessante isso, Rafael, toda a sua casa, a salvação entrou na casa dele. Né? Louvado seja Deus. E aí, irmãos, interessante, né? Como a Bíblia ela se completa. Deus, ele inicia uma história. Se você parar para ler Gênesis e Apocalipse, você vai ver muitas coisas em comum. Um vai falar de ouro, outro vai falar de ouro. Um vai falar de árvore perdida, outro vai falar de árvore recuperada. Né? Um vai falar de um mundo sem pecado, o outro vai terminar com um mundo sem pecado. Então a Bíblia ela é um livro que se encaixa perfeitamente. Então se em Gênesis o acesso à árvore foi perdido pela desobediência, em Apocalipse Jesus diz, se você vencer, eu vou te devolver o acesso à árvore da vida. E, inclusive, eu li esses dias sobre um detalhe acerca da cidade de Éfeso, que faz essa promessa de Jesus ela ter um significado ainda maior. Além daquela árvore, né, que foi perdida e agora pode ser recuperada, existia algo na cidade que chamava a atenção de todos. Os historiadores vão dizer que um dos motivos porque a cidade de Éfeso era muito visitada era por causa do famoso templo de Diana, que era a deusa dos Efésios. Uma das 7 maravilhas da antiguidade estava ali naquela cidade, né? O templo de Diana. Alguém chegou a dizer que o sol, do nascer ao se pôr, não passava por nada mais lindo do que o templo de Diana. Né? Que humildade daquela cidade. Mas aí, sabe qual era um dos símbolos daquele templo? Uma das formas de simbolizar aquele templo era uma árvore. Então é como se Jesus estivesse dizendo, se você rejeitar as árvores da terra, eu vou te dar acesso a uma árvore no céu. Se você rejeitar os pratos terrenos, se você rejeitar as ofertas deste mundo, estas coisas que não me agradam, eu vou dar a você uma árvore de verdade. Uma árvore que não traz morte como o pecado, mas uma árvore que traz vida. E que não está no inferno, mas que vai estar no próprio paraíso de Deus. O que esse texto nos ensina, então, irmãos, para concluir, é que, apesar de ser difícil, amar acabará trazendo retorno. E não se engane, muitas vezes o retorno não será de quem você ama. Muitas vezes o retorno que você vai receber não é daquela pessoa
a quem você está demonstrando amor. Muitas vezes não será. Mas mesmo que desta pessoa você não receba a correspondência, haverá um que vai te recompensar. Haverá um que vai perceber o esforço que você está fazendo para amar. E ele vai dar a recompensa para você. Então, em quais relacionamentos você está precisando colocar isso em prática hoje? Talvez você chegou aqui ou tem vivido nesses dias achando que não vale a pena amar. Não vale a pena demonstrar amor em um mundo tão egoísta como o nosso. E hoje você entendeu que vale a pena sim. Mesmo que não haja correspondência da parte do homem, haverá correspondência da parte de Deus. Será que é com os teus parentes? Alguém já disse que o lugar mais difícil para demonstrar amor é na nossa própria casa. É com os nossos, porque nós conhecemos as características uns dos outros. Será que é em relação a algum parente que você precisa renovar a sua decisão de amar? Não como a pessoa merece, mas como ela precisa? Será que é em relação aos seus irmãos em Cristo? Talvez você foi ferido por algum irmão, por alguma irmã, e você tem sido tentado a esfriar na fé. Se você entende que o amor vai trazer retorno, se não trouxer do homem, vai trazer de Deus, então decida continuar se esforçando para amar. Em alguns momentos vai parecer algo mecânico. Vixe, eu não estou conseguindo, não está fluindo esse meu amor. Mas é que nem você trocar de mão. Continue se esforçando. E você vai começar a perceber que você está fazendo coisas que antes você não fazia. Você vai estar falando coisas que antes você não falava. Você vai pensar coisas que antes você não pensava. Que Deus nos ajude a sermos vencedores até que Ele venha. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, Tua palavra diz que o Senhor é muitas coisas. Tua palavra diz que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é majestoso. Mas a Tua palavra não diz que o Senhor é amoroso. A Tua palavra diz que o Senhor é amor. Porque o amor resume a Tua essência. E se o Senhor é amor, e se o Senhor tem nos amado e promete nos recompensar, vem nos ajudar, Senhor. Vem nos ajudar a não fazermos o que é fácil, mas o que é difícil. Quando estivermos descendo uma rua, e alguém que fez mal a nós estiver subindo, ali uma decisão será tomada. Ou eu faço o que é fácil, ou eu faço o que Deus quer que eu faça. O fácil é ignorar, o fácil é tratar como somos tratados. Mas aí o Senhor nos capacita a escrever com a outra mão e a fazer o que nós não estávamos acostumados a fazer, que é demonstrar amor. Que é dar uma saudação, que é dizer, Jesus te abençoe. Senhor, que possamos agir assim. Porque somente se agirmos assim, o Senhor nos dará da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Eu quero, Senhor, estar lá. Eu quero, Senhor, comer deste fruto. Nem que para isso eu tenha que dizer não, para as árvores terrenas, para os pratos terrenos. Eu quero estar no paraíso de Deus. E eu creio que não apenas eu, Senhor, mas cada um de nós. Então agora nós queremos detectar relacionamentos nos quais precisamos, Senhor, agir com energia, com esforço, fazer
o que não é fácil fazer, por amor ao Senhor e ao nosso próximo. Vem nos ajudar, ser com o restante deste dia, a ceia logo mais à noite, que possamos sentir ainda mais a presença e o apoio do Senhor para com aqueles que creem. Muito obrigado, tudo isso eu peço e já encerro agradecendo, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe.